primeiro namorado e o último que casou, tudo mais. Ela nunca pensou em mulher, nunca se imaginou com mulher, nunca teve tentação, nem tendência, nada com mulher. O que aconteceu? Ela não aguentou mais, depois de anos de casada, ele ficou doente e morreu. Ela ficou solteira. Quem foi? Ela era professora de segundo grau. Ela dava aula, ela chegava às vezes roxa na aula, né? Se escondia as coisas. Tinha uma menina lésbica lá, uma jovem lésbica, que era uma cristã desviada, né? Eu digo que talvez não tenha sido nem enviada, mas para ser desviada, ela tinha que ter sido enviada. Eu acho que ela nem enviada foi, porque se nem desviada ela era, mas ela frequentou a igreja por muito tempo, por exemplo, e começou a consolar ela, consolar, e se tornar o quê? Entrou uma amizade, ficou dependente, uma com carência de algo, a outra com carência também, juntaram as carências, se uniram e ficaram um ano juntas. Mas graças a Deus, essa que era desviada, ela voltou para Jesus e ele ainda levou ela. Interessante, né? Ela voltou e conseguiu levar ela. Não é comum. A gente não deve nem deixar que fiquem juntos por muito tempo, porque atrapalha a libertação do outro, né? O crescimento do outro. Mas nesse caso ela conseguiu voltar para Jesus e depois a menina foi e aceitou Jesus também. Então tem esses casos também de mulheres frustradas. A sexualidade precoce, esse despertar da criança para o sexo antes do devido tempo. Gente, você acha que criança está preparada para ficar vendo esses beijos na boca que a gente vê em novela? E aquilo ali não é beijo na boca, aquilo ali é garganta profunda. Nossa, eu nunca vi umas coisas assim bravas mesmo. Você vê aquilo tudo. Você acha que uma criança está preparada para essa demanda sexual? Porque a criança ela é sexuada. Quem é sexuado aqui, levanta a mão. Ninguém é sexuado. Obrigado, só você, né, Diego? Levanta a mão todo mundo, gente, senão eu vou achar que todo mundo aqui é doente. Sexuado, olha só. Começa com C, começa com S. Sexuado significa que você tem estímulo sexual. Amém? De alguma forma você tem. Agora, assexuado, se eu tivesse falado, quem é assexuado aqui, começando com A, se você levantasse a mão, eu ia tentar te ajudar. Assexuados são aquelas pessoas que não têm estímulo nenhum sexual. Então é uma enfermidade no corpo físico da pessoa. Então toda criança, ela é sexuada. É interessante como a criança, ela marca mesmo. Eu quando era pequena, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, 9, e nós não estamos preparados para ver nenhum tipo de relacionamento sexual. Nós não estamos preparados emocionalmente, nem psicologicamente a criança, para essa demanda. A criança não está preparada nem para beijo profundo de novela, muito menos, porque ela tem sexualidade, e a sexualidade nós temos desde a infância. Nós não estamos preparados, a criança não estava. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, 9 anos de idade, meu pai tinha um empregado na empresa dele. Esse empregado tinha probleminha de cabeça. Eu descobri depois que ele tinha um problema de cabeça. Então, toda vez que eu chegava na empresa do meu pai, ele me levava para o banheiro, pegava revistas pornográficas. Eu, com 9 anos de idade, abria as revistas pornográficas, homem com mulher, mas fotos mesmo, não era desenho não. Pegava aquelas revistas, mandava, obrigava eu ver aquilo, ficava se tocando e me tocando. Então eu fiquei passando por esse abuso um tempão, mas ele dizia, não conta para teu pai porque ele não vai acreditar, porque eu vou dizer que é mentira. E a pior pessoa, a pessoa que eu jamais queria decepcionar era meu pai, porque ele era a referência para a minha vida. Então eu fiquei com aquele segredo. Quando eu entrei na puberdade, sabe em quem que eu me viciei? Puberdade, aquilo que toda criança entra com 12, 13 anos de idade, você fica achando que descobriu o sexo, começa a sentir as coisas. Você, né? O que eu queria fazer? Achar revista, porque na minha época não tinha tanta internet, né? Que era revista e jornaleiro. Eu fiquei viciado em pornografia. Eu com 15 anos de idade já estava no mundo, viciado em pornografia. O que eu queria era ver pornografia.
Que doideira. Por quê? Porque a criança não está preparada para aquela demanda e pode levar à homossexualidade, claro. Lembra que eu falei ontem que a minha mãe, que o meu pai, por falta do meu irmão, me levou a ser parecida com quem? Com o meu irmão. Então, tudo que a minha mãe queria, tudo que o meu pai queria com o meu irmão, ele jogou para cima de mim, sem saber, sem perceber. Então, ele me elegeu para isso. Então, onde que ele ia? Ele era um empresário muito importante no Rio de Janeiro. Então, ele ia para corridas de carro, Fórmula 1, eu ia com ele. Ele ia para reunião com um monte de homens. Ele me levava quando pequeno. Eu cheia de memória pornográfica na mente, você imagina. Eu só não entrava, eu olhei para aquele que o barbeiro fazia a barba, eu ia junto com ele, tentei até fazer a barba, não deu certo. E aí, eu só não entrava no banheiro dos homens, porque era proibido entrar no banheiro dos homens, menina. Então eu ficava lá fora. Qual foi? Ele me ensinando, você vai ser independente, você vai fazer tudo que você quiser. Me deu carro com 15 anos. Então, com quem eu queria ser parecida? Com papai. Eu comecei a gostar daquilo que papai gostava. E que comecei a me tornar o quê? Masculina. Eu não digo hoje que eu sou o supra-sumo da feminilidade. Mas uma coisa eu sou feminina e sou mulher. Mas que naquela época eu era um trator, um caminhãozinho. Sabe aquele caminhãozinho de areia? Masculino, com aquela roda grande, passa por cima de tudo. Hoje não, hoje eu sou um Land Rover. Hoje eu sou uma maravilha. Eu digo que as minhas irmãs são muito femininas, elas são, a natureza delas é muito feminina. Então as minhas irmãs são lindas e femininas demais. Aí eu digo, Cássia, Cláudia, que são o nome delas, eu falo, vocês são Mercedes clássicas, mas eu sou Mercedes forte. Porque eu me tornei uma pessoa diferente delas. Então eu não vou talvez virar uma Sharon Stone feminina, mas eu também não vou parecer com um homem, amém? Amém. Porque Deus não me criou para isso. E aí essa imagem que eu tive, a minha mãe completamente distante de mim, muito nova, referência feminina muito pouca, ela não entendia o que eu falava A, ela entendia B, só meu pai me entendia. Aonde? Aí eu levei uma cantada no colégio. O que aconteceu? De uma menina comecei a me envolver, porque eu falei, eu sou igual a papai. Porque como eu era muito masculina, o que eu atraía também? As meninas, tudo bem que eu atraía os homens também, porque tem homem que gosta, né? Tanto que eu tive noivos, e os homens eram doidos comigo, acho que porque eu não era tão doida por eles. Eles eram doidos comigo, queriam, dois tentou até se matar. Se suicidar, eu com 18 anos arrasava. Graças a Deus que eu me converti naquela época, dava muito trabalho. Então, quer dizer, me converti mais velha, já estou mais velha, né? É aquela coisa mais difícil, né? Mas fica para lá, chega para lá. Então, quer dizer, eu vivi aquilo tudo, a minha mãe muito distante, me tornei, comecei a me envolver, namorava menino, e aí as amigas, né, as meninas me cantavam direto, e aí eu comecei a falar, é opção. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Burrice, gente, cabeça do mundo, cabeça dura. Me envolvi naquele negócio achando que era opção. Quando me vi, estava lá envolvido no troço. Não conseguia nem sair de um nem de outro. Por isso que eu te falei, quando eu tive um encontro com Jesus, fez diferença. Porque até então a minha mãe não havia se convertido. Quando a minha mãe se converteu, eu já era adulta, já era jovem, já vivia a minha vida, já tinha meu dinheiro, já fazia o que eu queria. E aí ela chegou para mim e falou, Carla, descobri a verdade. Eu falei, mãe, porque eu podia ser doida, eu podia ser aquilo tudo, mas eu era muito obediente, eu ouvia a voz da minha mãe, e meu pai faleceu logo depois, então eu ouvia a voz da minha mãe. Aí ela falou, agora você não vai mais orar pedindo a Deus nada não, porque ela me ensinou a rezar para Deus, e todas as entidades que ela conhecia no Espiritismo. Aí ela saiu do Espiritismo, se converteu ao Evangelho, e veio falar isso para mim, cara, agora você não vai mais pedir só a Deus, não, você vai falar em nome de Jesus. Aí eu perguntei, que Jesus?
comigo da história de Davi e Jonatas, começava a conversar sobre Noemi e Ruth, começava a conversar sobre Jesus, e eu falava: mãe, da onde você tirou isso? Que loucura é essa? Coisa boa é essa? Ela falou: da Bíblia. E saía. Então, uma coisa que eu falo muito para os pais é para não perder, sabe, que é a esperança, que não importa o que é aquilo que a gente gerou nos filhos, sem perceber, nós podemos também fazer o inverso, nós podemos trazer nossos filhos para Deus de novo. Tem algum pai e mãe aqui, pelo menos? Amém. Tem alguns, né?